Afinal, quem vai assumir o manto do Pantera Negra? Será que é do Sam? É claro, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, que ajuda muito a gente. Quando a gente tá falando sobre o Pantera Negra, a gente tá falando porventura, né? E até mesmo sem querer falar do Chadwick Boseman, justamente porque ele foi o cara aí que levou esse herói, que levou o manto do personagem durante os filmes da Marvel aí, até agora o momento do Pantera Negra Wakanda Forever. E no vídeo de hoje a gente vai entender e justamente buscar traçar, afinal, quem seria o herdeiro legítimo, afinal, quem queria merecer de fato poder aí utilizar o manto do Pantera Negra. A gente, como né, foi revelado já até no vídeo anterior aqui do canal, onde a gente mostrou justamente aí, né, o filho aí do príncipe T'Challa, né, o T'Challa Jr., vamos dizer assim, né, foi revelado então que existe um filho dele, o do Sam, né, justamente aí que tava na região ali do Haiti, escondido justamente por causa dos vilões, né, obviamente ele é visado por ser o filho do Pantera Negra. Mas o que acontece? Como a gente sabe aí, a Shuri teve aí o seu papel assumindo o manto durante o filme, e a gente tem que ver justamente quem que vai poder conseguir assumir esse papel. Quando a gente tá falando de Pantera Negra, a gente teve durante muito tempo quem teve esse manto, quem teve aí essa possibilidade de utilizar esse nome e esse manto sempre foram homens. A gente já teve nos quadrinhos momentos específicos em que mulheres utilizaram desse manto, mas o fato é, a gente tem que ver muito bem traçado. Todo mundo lembra ali, né, do primeiro filme, onde a gente teve aquele vilão simplesmente fenomenal e que se destacou muito, mas a gente não vai colocar um vilão dessa vez nessa lista, pelo fato de que quando a gente tá falando de Pantera Negra, a gente tá falando ali de tradição, a gente tá falando de todo o misticismo que existe em Wakanda, e isso com certeza vai ser trabalhado de novo, isso vai, né, voltar a ser demonstrado quando o assunto é esse. Então como que a gente analisa isso? A gente sabe aí que a Shuri, ela conseguiu recriar de maneira artificial a erva que consegue fazer ela ter contato com seus antepassados, que faz ela conseguir, né, poder, digamos assim, tirar suas dúvidas e justamente, né, que o manto seja passado a ela. A gente sabe que a tradição que tem o Wakanda é justamente essa, você falar com seus antepassados, como aconteceu com o Chadwick Boseman, né, onde ele falou com o pai dele naquela época, e a gente viu toda a cerimônia de ele se tornar o Pantera Negra, né? Então é justamente isso que acontece com a Shuri. Ela consegue de forma artificial recriar todos os elementos necessários para que ela consiga entrar naquele estado de transe, aquela psicose onde ela consegue falar com seus antepassados, e assim o manto é passado para ela. Mas o que acontece? O manto é passado para ela justamente pelo fato ali de que o Namor veio para cima, de que o Namor tá colocando em risco os wakandanos, né, mesmo até após a morte da mãe dela. Então a situação que eles se encontram ali, e que até os antepassados conseguem visualizar, é de fato em que eles estão em perigo. Então alguma coisa muito ruim está acontecendo e eles têm que agir, eles têm que de alguma forma conseguir mudar isso, e é desse modo que eles entram nessa batalha. Mas o que acontece? A gente agora falando ao longo do tempo, né, a gente falando aí pro futuro desse personagem, a gente tem que pensar que assim, o do Sam, ele ainda é muito novo, o do Sam é um menino muito novo ainda, mas ele vai ficar mais velho. A gente sabe que as novas levas que a Marvel tá trazendo, essas novas levas de personagens, essas novas levas aí de heróis, né, de novas versões de heróis, como o próprio Coração de Ferro, que são mais novos e que vão ser trabalhados aí, e quem sabe agora, né, eu não vou nem dizer mais tão pra frente, né, mas muito em breve a gente vai ter as primeiras aparições dos novos Vingadores, dos jovens Vingadores, né, onde a gente vai poder ter as aparições desses personagens que foram apresentados pra gente ao longo do tempo, né? Então a gente tem muita coisa para esperar. Mas o que acontece? Saindo desse momento de crise, a Wakanda saindo desse momento em que as coisas estão muito complicadas, a gente volta para um momento paz, um momento mais terreno, um momento mais tranquilo, e é nesse momento em que os wakandanos muito provavelmente vão querer colocar o do Sam, e justamente seguindo essa linhagem dele ser o príncipe T'Challa, né, ele ser o filho do rei T'Challa, então é muito provável em que os wakandanos e até mesmo a parte espiritual peça, né, para que quem volte, quem assuma o trono do Pantera Negra seja justamente o do Sam, seja o príncipe T'Challa, né, o T'Challa Jr., e que ele assume esse manto justamente porque é o que seria o destino
destino dele, vamos dizer assim, né? É o destino do rei de Wakanda aí, né? Defender o seu povo, e é muito provável que isso aconteça também nesse momento. Mas o fato é, a gente sabe que os momentos em que as coisas estão complicadas, né, exigem medidas extremas, obviamente. E nessa questão, com certeza a gente pode entender os motivos aí da Shuri. A gente sabe que o Namor foi introduzido dentro do MCU, ou seja, temos todas as questões mutantes, temos aí todas as questões já diagnosticadas pra gente desses vilões aí. Então a gente tem que entender que é muito provável em que o próprio Namor possa vir a voltar, possa voltar a batalhar. O Namor, ele tá muito como anti-herói, ele tá numa pegada muito anti-herói dentro do MCU, né? A gente sabe que ele tem ali os seus algozes dentro do MCU, e que era justamente o Pantera Negra, era justamente os wakandanos, e sem isso ele pode vir a se tornar um anti-herói. Não acredito que um herói, pelo menos não no futuro próximo. Eu acho que isso atrapalharia um pouco até a trama no modo de inserir os mutantes. Afinal, quando os mutantes forem ser inseridos, tem que ser bem trabalhado, tem que ser trabalhado com o Professor Xavier, com o modo que vão colocar eles. Então isso tem que ser muito bem trabalhado, e o Namor ia desfocar um pouco do que a gente conhece dos mutantes, né? Mas olha só, então a gente analisa da seguinte forma: com o do Sam ficando mais velho, podendo aí criar força, e justamente até mesmo indo pra Wakanda, aprendendo os ensinamentos e sendo criado aí, sendo preparado para se tornar um rei digno, um futuro rei. A gente sabe que todas as vezes que a gente tem personagens que são membros da família real aí, eles são muito bem trabalhados, eles são treinados ao longo dos anos, para quando eles assumam o manto do Pantera Negra, eles consigam fazer tudo com maestria. Ou seja, a gente agora nos próximos anos pode ver o do Sam assumindo o manto de certa forma, ele indo pra Wakanda, ele participando das decisões, e a Shuri até mesmo aí evoluindo. A gente tem um futuro muito legal pra Shuri. A Shuri como Pantera Negra também tem muitas pautas interessantes para ser trabalhadas. A gente tem que entender que o Pantera Negra, ele não é só um filme de heróis, mas ele é um filme que lida com questões, né, identitárias, vamos dizer assim, com questões raciais, com N questões, e é muito interessante a gente ver essa pegada da Shuri, uma mulher, né, no Pantera Negra, uma mulher assumindo o manto do rei, vamos dizer assim. Então é muito legal a gente poder ver isso. Ou seja, a gente nos próximos anos vai esperar o do Sam assumir esse manto. Não sabemos ainda se vai ser logo, se vai ser, né, em pouco tempo. A gente vê que o do Sam, até agora eu acredito que seja um dessa nova leva de heróis, né? Obviamente colocando aqui um possível, né, um abre aspas para possíveis heróis, né? Porque o único herói mais novo assim que eu consegui ver é a Kamala Khan, justamente a Miss Marvel. Então a gente tem que esperar para ver o que pode acontecer. Beleza, gurizada? Eu espero, é claro, que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fica aqui, muito obrigado. Valeu, falou!